Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que no seu amor nos reúne para celebrarmos estes sagrados mistérios, nos quais queremos agradecer de forma particular pelo dom da vida, pelo dom da fé e pelo dom da convocação de podermos participar juntos neste grande mistério da nossa fé. Queremos suplicar ao nosso Deus para que atenda às necessidades de todos aqueles que sofrem no corpo e na alma. Temos muitos irmãos e irmãs hospitalizados, doentes em suas casas, doentes que não têm onde morar, encontram-se nas ruas, irmãos que sofrem por causa das calamidades naturais, por causa da violência. Queremos pedir na celebração eucarística que eles sintam a presença de Deus. Oferecemos igualmente este sacrifício pedindo pelo descanso eterno de Eugênio e Rosa Medeiros, Henrique Coimbra e Carminda Silva, Joaquim Santos. Para sermos dignos de oferecer este santo sacrifício, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus do Universo,
de quem procede todo dom perfeito. Infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que nos é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, velando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Por isso, animai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Palavra do Senhor.
Aleluia, aleluia. Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demônio impuro, que bradou com voz forte: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Disse-lhe Jesus em tom severo: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Irmãs, irmãos caríssimos, a palavra que acabamos de ouvir descreve-nos o poder de Deus sobre o mal. Jesus, se nos lembramos no Evangelho proclamado ontem, Jesus tinha estado na sinagoga, na sua terra, onde apresentou o programa da sua missão, que era libertar os oprimidos, proclamar um ano de graça, dar vista aos cegos, enfim, libertar a humanidade da escravidão do pecado. Quando Jesus leu a passagem do profeta Isaías, na qual descrevia esta missão de Jesus, este programa de Jesus, e disse: o que o profeta Isaías anunciou hoje acontece. Os que ouviam fizeram a pergunta: não é este o filho de José? E em lugar de acolhê-lo ou acolher a sua mensagem, pensaram em atirá-lo daquele ponto alto para baixo. Jesus, sentindo que os seus conterrâneos não tinham fé, partiu para outra região, Cafarnaum. E vemos aqui que a reação daqueles que ouvem Jesus é diferente dos da sua terra. Aqui Jesus, também na sinagoga, ensinando, realiza algo que suscita admiração por parte daqueles que estavam na sinagoga. Ao expulsar o espírito impuro que
atormentava aquele homem que se encontrava na sinagoga. Os que estavam na sinagoga de Farnaum não dizem, não é o filho de José. Apenas dizem, que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. O povo ouviu os ensinamentos de Jesus e conseguiu compreender que ele ensinava com autoridade, a ponto de expulsar os espíritos impuros, expulsar o demônio. Por quê? Por que esta autoridade de Jesus foi compreendida como uma ação libertadora por aqueles que se encontravam na sinagoga? Porque o Espírito Santo estava com Jesus. Jesus, em comunhão com o Pai, realizava estas ações. Por isso, com poder, ele expulsa o demônio e o demônio obedece. Irmãs, irmãos caríssimos, o demônio existe sim. O demônio atua através de pessoas, entra na vida de pessoas e as atormenta, fazendo com que as obras destas pessoas possuídas pelo demônio causem sofrimento, não só a estas pessoas possuídas pelo demônio, mas pelas pessoas que estão à sua volta. No entanto, Deus, que sabe que o demônio procura prender, procura atormentar seus filhos e filhas, Deus intervém para libertar todos aqueles que sofrem o poder do demônio. Nós, pelo batismo, tornamo-nos cristãos. Quer dizer, nós, pelo batismo, somos outro Cristo. Cristo que foi capaz de expulsar o mal. Cristo que falava com autoridade. Por quê? Porque estava em comunhão com o Pai. O Espírito Santo estava presente nas suas ações. Então nós, pelo batismo, por nos tornarmos cristãos, nós temos também, é uma graça, o batismo, esta graça de podermos expulsar o demônio que teme morar nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa sociedade. Mas para poder realizar isto, somos convidados a estar em comunhão com Nosso Senhor. Ouvimos a Sua palavra, vamos receber a Eucaristia. Deus, através destas formas, quer entrar para as nossas vidas. Quer que através de cada um de nós o mal seja afastado de nossas vidas. Pedimos nesta celebração, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça de confiarmos e sermos obedientes a Deus, porque na luta contra o mal só seremos vitoriosos se deixarmos Deus agir em nossas vidas. Assim seja. Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados por aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé,
Vamos responder todos: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que na diocese haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia, sempre que ensinava, e particularmente como o fez em Cafarnaum. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que os discípulos de Jesus, iluminados no batismo, onde se tornaram filhos de Deus, filhos da luz e filhos do dia, não se deixem agora que os envolvam as trevas da noite. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvimos. Para que os homens a quem o demónio nos dias de hoje leva a operar-se com novos métodos a Jesus e ao Evangelho, possam abrir-se por graça de Deus à sua mensagem libertadora. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvimos. Para que a nossa comunidade, conduzida pelo Espírito, conheça sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da vocação cristã a qual nos chamou. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvimos. Jesus de Nazaré, que atendeste os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demônio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e humildes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que os apresentamos para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que os apresentamos para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens e mulheres atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas
o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também à noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana na cruz. Bendito vem o reino do nosso Senhor. Hosana na cruz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo e todos os ministros ordenados, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Que adormeceram na esperança da ressurreição. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo tiveram na vossa amizade, para cantar nos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis ao ensinamento Salvador, ousamos dizer: Estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe não e a paz segundo a vossa vontade,
vós sois os com Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor está sempre convosco. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor os acompanhe. Muito obrigado pela vossa participação na celebração eucarística e tenham uma boa noite. Obrigada.